Meu amigo, minha amiga, olha, eu gostaria de tratar de assuntos mais leves, mas a realidade impõe que a gente trate de assuntos pesados. Se você chegou agora, se inscreva aqui no Portal do José, porque aqui a gente aborda temas que você não vai ver pelos grandes meios de comunicação. Isso eu te garanto, pelo menos com a abordagem aqui. Se você gostar, ajude a espalhar nosso portal, que já tem quase 100 mil pessoas como você, que está com olhar crítico sobre as coisas que acontecem no nosso país. Bem, gente, se você é brasileiro e está no Brasil ou fora do Brasil, você se julga patriota? Ou você acha que o patriotismo é possível de ser apoderado por apenas alguns grupos sociais? Porque, infelizmente, é isso que acontece no Brasil. Se você critica o que está acontecendo na política econômica do nosso país ou na condução do Brasil, você é apontado por muitas pessoas como sendo comunista, esquerdista ou estar defendendo posturas antipatrióticas. Isso é uma miopia, isso é uma forma distorcida que o debate foi conduzido no Brasil nos últimos tempos. E eu estou aqui reagindo, porque eu não concordo com esse tipo de situação e estou aqui para jogar algumas questões, porque eu vivo no Brasil de verdade, da economia de verdade. Eu tenho uma pequena empresa, então eu percebo que a economia do Brasil não é a economia apresentada pelo Jornal Nacional, pelos telejornais de todas as outras emissoras, porque estão todas corrompidas, ou são corruptoras ou são corrompidas, porque todas elas estão apoiando um projeto econômico totalmente antipatriótico e antinacional. Porque o que está se fazendo agora é a entrega do patrimônio brasileiro de uma forma veloz e uma forma irresponsável, como nunca a gente viu em país nenhum. Tudo que o Brasil construiu em estradas, infraestrutura, empresas estatais, empresas energéticas, siderúrgicas, usinas, tudo foi feito com suor e o empreendimento de brasileiros, empresas brasileiras e governo e estadistas brasileiros, militares e civis. E de repente, sem que nunca nenhuma empresa tenha investido na infraestrutura do Brasil, agora todo mundo quer pegar aquilo que está pronto para explorar a preço de banana. E para isso existem alguns mercadores, alguns estelionatários e alguns representantes de grupos econômicos internacionais, esses sim, antipatrióticos, porque eles não têm nenhum apego à nossa gente, ao cidadão, à nossa nação. Eles vivem de fazer negócios aqui na China, em Marte, qualquer lugar. Eu fiz uma entrevista com o deputado Paulo Ramos, que está jogando lupa sobre o ministro Paulo Guedes. Por que é que a área de inteligência desse governo não sabe quem é o ministro Paulo Guedes e que interesses defende o ministro Paulo Guedes? Por que o alto comando das Forças Armadas não estão percebendo que daqui a pouco as Forças Armadas não terão mais o que defenderem? Se as nossas plataformas, se a nossa infraestrutura, se as nossas riquezas, a Casa da Moeda, as empresas de processamento de dados, tudo foi entregue a empresas privadas transnacionais. O ministro Guedes, que até outro dia, segundo o deputado Paulo Ramos, era uma espécie de trombadinha no mercado, porque ninguém conhecia ele vivia de fazer negócios onde ele conseguia, de usar alguma influência, enfim, ele se transformou num mercador 24 horas por dia. Está lá em Davos tentando abrir o Brasil para licitações públicas para empresas estrangeiras, ou seja, vai ser mais um golpe naquilo que está resistindo a duras penas aqui no Brasil, que é a indústria nacional, o empreendedorismo nacional. Matéria que foi antecipada pelo jornal O Globo, que defende, como vocês sabem, sempre interesses contrários ao Brasil. Eles se enriquecem, governo atrás de governo, até se converterem numa das famílias mais ricas do planeta. As outras emissoras estão compradas porque elas estão recebendo verbas publicitárias que nunca receberam na vida, então eles estão mais oficiais que a própria emissora oficial do governo. E o ministro Guedes, lá em Davos, continua fazendo os negócios, continua apresentando o Brasil. E o Jornal da Globo pegou essa pérola aqui, vamos ver. De 2%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou aqui em Davos que o Brasil vai aderir ao Acordo Internacional de Compras Governamentais.
Esse acordo abre o mercado brasileiro para empresas estrangeiras interessadas em licitações públicas. A data não foi anunciada, mas o comprometimento já pode ser bem recebido por empresários no Fórum Econômico Mundial. E isso realmente é um ataque frontal à corrupção. São as melhores práticas e toda vez que o governo vai comprar alguma coisa, entra todo mundo. Não dá para fazer aqueles acordos para financiamento de campanha, eu ajudo a te eleger e depois você me dá recursos públicos. Fora esses... Olha, gente, quem vê o ministro Guedes falando, a impressão que a gente tem é que ele viveu a vida toda dentro de conventos repletos de frades franciscanos. Ele nunca viu nada de corrupção, o meio que ele trafegava, todo mundo só operava dentro da legalidade. Ele constituiu todos os negócios dele sem nenhum tipo de favorecimento, sem nenhum tipo de pessoa corrupta envolvida. Os sócios dele são todos dentro também, formados dentro de conventos, dentro de abadias, de monastérios, né, de igrejas, né, e agora ele está entrando num meio totalmente corrompido, putrefato, e está trazendo fórmulas de purificação desse antro de corrupção. Então, segundo o ministro, nada como combater a corrupção para justamente você ter um tipo de corrupção muito mais sofisticada no futuro. Porque quem garante que as empresas privadas não praticam corrupção? Como é que se explica milhares e milhares de contas em paraísos fiscais mundo afora? Centenas de milhares, para ser exato. E qual é a moral que o ministro Guedes tem para falar de governo que combate a corrupção? Porque a única experiência administrativa que a gente conhece do ministro Guedes foi a de ter servido a um governo de um assassino, torturador e corrupto, como foi o general Pinochet e a sua família, segundo a Justiça do Chile e o Senado norte-americano, que, levantando contas suspeitas de terrorismo, encontrou mais de 100 contas no Banco Higgs, nos Estados Unidos, em nome de laranjas ou em nome de pessoas ligadas à família Pinochet e à própria família Pinochet, que está sendo obrigada a devolver para o povo do Chile aquilo que foi roubado. Ministro Guedes participou desse governo. Ministro Guedes era um homem que estava ali no meio dessa história toda. Então, fica a grande interrogação, né? Será que o ministro Guedes, de fato, tem legitimidade para falar em combate à corrupção? Será que ele é um homem tão puro assim, a ponto de emprestar essa pureza para esse meio tão vil e putrefato que é o meio que agora ele se encontra? Então, gente, quando a gente vê esse tipo de comportamento, a gente tem que chamar a atenção das pessoas, porque tem muita gente incauta e, sobretudo, eu que estou vendo a economia, estou vendo economia de verdade, porque tenho minhas atividades, eu vejo nos meus pares, nas pessoas das reuniões de pequenos empresários que eu participo, que todo mundo está reclamando. Todo mundo está com baixa demanda nos seus estabelecimentos. Todo mundo está com problema financeiro junto a bancos. E você que é trabalhador, que é de classe média, você que é servidor público, você está com o seu poder aquisitivo detonado. Você está sem reajuste, as tarifas continuam aumentando, os planos de saúde, escola, condomínio, aluguéis, tudo está aumentando e a gente não está tendo economia capaz de fortalecer ou de pelo menos reter um pouco a perda econômica que essas pessoas estão sofrendo. Então os negócios estão sofrendo e fica todo mundo esquizofrênico, sem nenhuma agressão às pessoas que têm enfermidades, né, mentais, né? Mas a gente fica vendo os telejornais dizendo que a economia está crescendo e nos nossos negócios as coisas não se reproduzem desse modo. Dá a impressão que nós é que estamos fazendo alguma coisa errada nas nossas empresas, porque o Jornal Nacional está dizendo que a economia está crescendo. Então, gente, infelizmente tem muita gente que caiu nesse engodo. Nós estamos entregues a um grupo de vigaristas, estelionatários e pessoas que estão fazendo tudo na economia, menos olhar para o cidadão, menos olhar para o povo brasileiro, menos tendo algum tipo de comportamento patriótico. Bom, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões para suas indagações. Mande suas críticas, sugestões e vamos embora colocar nosso portal para 100 mil pessoas, gente. Um grande abraço, tchau!